Oi, meu povo! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os livros que me fizeram amar a leitura, amar a literatura e passar a querer ler mais e mais e mais. Antes de mais nada, eu vou pedir o que eu sempre peço, que é para você já deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e, se for comprar alguma coisa pela Amazon, por favor, compra pelo meu link. Para você não faz diferença no final, mas vem uma pequena comissão para mim. E eu gostaria de agradecer muito também a você que já usou o meu link, que já comprou alguma coisa por ele, porque, como eu falei, vem essa pequena comissão e isso ajuda demais. Então, muito, muito obrigada. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos lá. Eu vou começar contando que quando eu era criança, eu sempre, assim como imagino a maioria das crianças, né? Eu sempre gostei muito de histórias, principalmente de terror. Eu sempre gostava de... coisa da criança mesmo, né? De ouvir historinha e tal. E eu sempre me interessei bastante, sempre achei legal. A minha mãe costumava ler alguns livros ou contar histórias assim pra mim. Eu lembro que a gente tinha aqueles livros infantis clássicos, assim, de historinha, de contos de fadas, essas coisas bem básicas, né? E eu gostava muito também da Turma da Mônica, né? Dos quadrinhos, como a gente chama? De revistinha, né? Não sei se chama assim hoje em dia, se é só aqui no Rio que a gente chamava de revistinha. Mas a gente chamava muito de revistinha da Turma da Mônica. E tem até uma história que minha família me conta, que a gente tinha um cachorro. Eu era pequenininha, devia ter uns 2, 3 anos, não sei. E uma vez a minha mãe me encontrou comendo gelé, aquela gelé de mocotó, que inclusive é um troço bem nojento, né? Mocotó. Mas enfim, comendo a geleia, aquela geleia saborizada, que é saborosa, mas enfim. E pegando, segurando uma revistinha da Mônica, comendo uma colherada, dando uma colherada pro cachorro. E enquanto eu me alimentava meu cachorro, eu lia pra ele a historinha. Mas tipo, eu não lia, né? Eu contava da minha mente o que estava acontecendo ali nos quadrinhos pra ele. Mas enfim, uma história boa. E eu sempre gostei muito. Nunca fui, assim, super fissurada. Eu tenho uma amiga que a gente se conheceu mais ou menos na 5ª série, se não me engano. A gente devia ter quantos anos, gente? 11 anos? Por aí, assim, eu não sei. Eu lembro que na casa dela era cheia de revistinha da Turma da Mônica. Numa Bienal ela conheceu o Maurício de Souza, tinha foto, e era uma coisa gostosa, né? Mas enfim, eu nunca fui igual a essa minha amiga. Inclusive ela já lia muito mais do que eu naquela época. Mas eu sempre gostei. E eu acho que eu já contei essa história também. O meu tio, uma vez, ele trouxe pra mim esse livrinho aqui da Goosebumps, que ele sabia, né, que a gente gostava de história de terror. Na verdade, eu não lembro se ele trouxe pra mim ou pro meu outro tio, mas eu acho que foi, enfim, eu sei que foi pra gente, eu sei que tá comigo até hoje. E essa historinha aqui é O Porão Macabro. E é de terror, então, se não me engano, foi o primeiro contato, assim, com alguma história de terror escrita que eu tive. Que antes era filme, era historinha que me contavam, mas assim, de ler, eu lembro que eu li com a minha mãe e tal. De ler mesmo, eu acho que esse aqui foi o primeiro contato. E eu fiquei muito animada, né, porque naquela época eu já gostava de terror. Então esse aqui também me fez me interessar bastante por histórias escritas. Ah, lembrei também de outra coisa. Tinha aquela revista Witch, que tinha as bruxinhas lá e tal. E sempre tinha um quadrinho, né, no final. E eu achava muito legal também. Eu não terminei de comprar a coleção, mas eu sempre ficava ansiosa pra ler o próximo quadrinho, pra saber da história. E quadrinho também, como eu falei da Mônica, né, da revistinha da Mônica, é um tipo de leitura, né? Diferente, mas é um tipo de leitura. Agora, o livro não, a série de livros, né? Que me fez... Primeiro fiquei obcecada. A primeira vez que eu realmente fiquei fissurada por uma série de livros foi, obviamente, Harry Potter. Eu peguei aqui a Pedra Filosofal porque é o primeiro, mas eu não tive o primeiro contato com esse. Eu assisti aos 2 primeiros filmes. Eu assisti a Pedra Filosofal em casa, não foi no cinema. E aí eu fui assistir a Câmara Secreta no cinema. E o primeiro contato que eu tive, a primeira leitura que eu fiz foi do Prisioneiro de Azkaban. Mesmo assim, não é a minha edição, porque eu tenho uma coleção completa, né? Mas não foi ele. Eu acho que eu peguei emprestado na escola, na biblioteca da escola. Se não me engano foi isso, foi o primeiro que eu li. O primeiro livro mesmo que eu comprei, que eu ganhei, né, no caso, foi O Cálice de Fogo.
E aí depois fiquei esperando, né, os outros serem lançados. Ai, que tempo bom, né, gente? Que saudade disso. Mas enfim, Harry Potter foi, assim como pra muita gente da minha geração, eu imagino, o que introduziu mesmo a gente nesse mundo de leitura. Nas épocas dos encontros potterianos, muitos amigos que amavam Harry Potter também, muitos eram mais velhos, inclusive, do que eu, mas muitos já tinham, antes de Harry Potter, eles já tinham o hábito de leitura. Muitos foram por conta de Harry Potter mesmo que começaram a ler mais, e eu me encaixo nisso. Eu realmente parei pra... Tudo bem, tem a idade também, né? Ali eu devia ter uns 12, 13 anos. Então eu acho que é quando a gente começa a pensar, entre aspas, né, por si próprio, talvez. Você vai aprendendo o que você realmente gosta e tal. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ler Harry Potter. Então eu acho que essas coisas acabaram acontecendo na mesma época. E é óbvio que Harry Potter me influenciou demais nessa questão de virar leitora. Outro livro, não um livro, vou falar de um autor em geral. Eu visitei uma vez a casa do Santos Dumont aqui em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade na região serrana aqui do Rio. E eu já tinha ido em Petrópolis, eu não lembro se eu já tinha ido na casa dele, mas eu fui na casa dele e eu achei muito interessante. E eu comecei a pesquisar muito sobre o Santos Dumont e eu me tornei uma fã, se é que posso dizer assim, dele, da história de vida dele. Eu amo até hoje, na verdade, eu acho super interessante mesmo. E por conta dele também, eu quis aprender francês, influenciada, porque obviamente ele morou na França, enfim. E também eu fui influenciada a ler os livros de Júlio Verne. Eu peguei Viagem ao Centro da Terra, que foi um dos primeiros que eu li. Eu devia ter... não sei quantos anos eu tinha, mas era essa época assim de adolescente. Não lembro se foi o primeiro que eu li, mas eu tenho alguns. Eu li alguns de biblioteca também. O meu preferido, acho que eu já disse isso também, por enquanto, né, que eu tenho muitos ainda livros do Júlio Verne para ler, mas o meu preferido até agora é o 5 Semanas em Balão. Foi um desses que eu peguei emprestado na biblioteca e eu me apaixonei. Todos os livros do Júlio Verne que eu li até hoje, eu adorei. É claro, ele é muito fantasioso, é ficção científica, né? E acho que foi o primeiro contato que eu tive com ficção científica na literatura. Então é engraçado, né, como certas coisas influenciam muito a gente. Esse lance do francês, eu comecei a estudar mesmo, eu estudei 2 anos e meio, é porque, assim, eu não falo francês porque eu sou uma pessoa meio que desiste de tudo e é muito difícil pra mim. Gente, tem um monte de verbo que você tem que... eu não vou entrar nesse detalhe porque o assunto é livro, né? Mas, meu Deus, você que fala francês fluentemente ou que entende, parabéns, porque olha, tá fora da minha capacidade e eu tô tentando, há muito tempo. Parabéns mesmo. Outro livro, que aqui no caso são uma série de livros que eu também, quando eu comecei a ler, eu já era um pouquinho mais velha, ainda era adolescente, mas eu já era um pouquinho mais velha, que eu amei muito e li assim, sem parar, foi As Crônicas de Nárnia. Eu tenho essa edição aqui, gente, eu lembro que eu paguei tão caro por essa edição. E hoje em dia não, até naquela época, uns 2 anos depois, eu vi assim, muito barato. E eu fiquei assim, meu Deus, por que eu paguei tão caro? Eu podia ter esperado. Mas como que eu ia saber que ia ficar barato, né? Essa edição, não sei de que ano é, mas é de 2000 e pouquinho, 2005, não, 2007 talvez, por aí assim. Mas enfim, também eu tinha assistido ao primeiro filme só, se não me engano, comprei e adorei, e é um infanto juvenil, né? Mas foi um também que me fez querer ler mais e mais e mais, porque ele é bem imersivo, você se sente mesmo naquele mundo, né? Então foi um dos livros que me encantou demais e que me fez querer sempre ler mais. Vou falar de um livro que eu não tô com ele aqui. Eu sempre tenho um livro que eu não tenho, né? No momento. Mas enfim, eu tenho ele, mas ele tá emprestado. É Frankenstein, da Mary Shelley. Eu já li, eu devia ter uns 19 anos, 20 talvez, não sei, um pouco menos. Por aí, assim, a cidade, bem jovem, que eu li. E foi um livro que eu, assim, completamente surpresa pra mim. Porque eu sabia que ia contar a história, né, do Frankenstein, do monstro, do
Frankenstein, eu já tinha assistido filmes e tal, adaptações, porém, ele é um livro muito mais profundo. Eu não sabia que ele seria assim, sabe? Ele tem muitas questões ali, até filosóficas, né? Então, eu fiquei apaixonada por aquele livro. E ele também foi um outro que me mostrou, assim, que vale a pena ler livros clássicos, que vale a pena você ler mesmo, porque muitas vezes a gente assiste ao filme e fala, ai, não vou ler. Mas, gente, a maioria das vezes os livros, eles são muito mais interessantes, né? As histórias são muito mais densas, elas passam muito mais informação, muito mais emocionante e tal, do que os filmes. Eu amo filme, eu sou apaixonada por cinema. É óbvio que existem adaptações maravilhosas e existem filmes melhores do que os livros que deram origem, deram inspiração, né, para fazer o filme. Porém, na maioria dos casos, os livros são muito mais densos. E esse foi um que me provou que eu deveria dar chance, assim, a livros que eu não imaginava que eu ia amar tanto. Não que eu não pensasse assim antes, mas foi uma coisa assim que me instigou, sabe? A querer pegar mais e ler mais esse tipo de livro, assim. Já falei sobre esse livro aqui também em outros vídeos, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu li porque eu quis, não foi obrigatório na escola nem nada. Eu peguei e comprei, porque eu ficava muito interessada. A gente sempre lê trechos, né, pelo menos no ensino médio. Talvez antes, mas eu sei que esse aqui foi no ensino médio, eu devia ter 14, 15 anos. Então eu fiquei muito curiosa para saber da história, de tudo. Eu lembro que eu li até... Eu lia mais devagar, né? Essa edição aqui tem só 152 páginas, mas eu sei que eu não li super rápido. E eu lembro que eu levava pra escola, assim, no meu tempo livre, antes das aulas começarem, ou no intervalo, ou no caminho, né? Eu lia muito, foi o meu primeiro contato com Machado de Assis. E eu me apaixonei também. E isso me impulsionou também a ler mais autores brasileiros. Apesar de não ter lido tantos livros quanto eu gostaria. É óbvio, eu sempre falo isso aqui também. Mas naquela época eu comecei a ler Lima Barreto, eu li outros livros do Machado de Assis, e ele me impulsionou a ler outros livros no geral também. Essa história é incrível e foi uma surpresa, porque eu não imaginava que um livro clássico, um livro antigo, seria tão, como eu posso dizer, despojado talvez, tão doido também, né? Que essa coisa é o cara morto que tá escrevendo. E ele escreve com muita ironia, tem muita comédia, né, aqui. Então, ele me surpreendeu muito e eu amo até hoje. E o último livro que eu vou mencionar, é claro, não podia faltar, o meu amado Stephen King. Eu peguei Christine, porque Christine eu li... Não foi o primeiro livro que eu li dele, se não me engano foi o terceiro ou o quarto. Deve ter sido o quarto livro que eu li dele, não tenho certeza. Mas foi o primeiro livro que eu não sabia a história. Porque antes eu tinha lido Iluminado, Cemitério Maldito, Carrie. Então foi um livro, entre aspas, inédito, né? Porque, como eu comentei, a gente assiste ao filme, é óbvio que o livro é muito mais completo, muito mais interessante, muitas vezes. Porém, eu tinha aquela, entre aspas, segurança de que eu sabia que eu ia gostar, porque eu já conhecia a história. O Christine, ele foi o primeiro que eu nunca tinha assistido ao filme. E eu falei, ah, legal, vou comprar. Comprei. E foi uma história que eu me apaixonei. Então ele também, acho que me empolgou muito e me deu essa coisa da novidade. Apesar de outros, né, já terem dado muito, mas esse foi no terror, né, no suspense. E me mostrou que mesmo sem saber se a gente vai gostar ou não, vale a pena dar uma chance e ler. Porque eu sempre tinha medo, assim, de gastar meu dinheiro, porque na época era mesada, gastar minha mesada com um livro mais caro, porque no caso os livros do Stephen King naquela época eram bem mais caros, ainda são caros, mas naquela época eram muito mais caros. E eu tinha esse medo de gastar esse dinheiro com uma coisa que eu não fosse gostar tanto. Até no caso aconteceu com Carrie, mas Carrie foi um pouco mais barato. Mesmo assim, não é um livro que eu não goste, né? Só não é meu preferido. E com Christine eu já mudei essa visão. Eu pensei, não, realmente vale a pena investir nos livros assim, mais caros. Na verdade eu já tinha lido outros assim, mas como eu falei, o Christine, eu me apaixonei mesmo. E nisso aqui eu tive plena certeza de que realmente valia a pena. E você? Quais foram os livros que te fizeram amar
a literatura, amar esse mundo dos livros, ter vontade de ler e não parar nunca mais? Me diz aí nos comentários que eu sempre fico curiosa. Então eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que tenha gostado e até a próxima.